Apesar de não parecer, esse programa é feito de fatos apurados e noticiados jornalisticamente. Sucesso! Pedro, meu filho, Pois não. você acredita em forças sobrenaturais? Aparição, visagem? Vis- Forças do além? Visagem? Visagem. Aí eu acredito. Visagem é uma coisa muito boa. É o termo pra fantasma no Pará. Assombração, né? É uma visagem. Eu acredito completamente, inclusive, espero me tornar uma força sobrenatural aí depois de abandonar esse plano que nós estamos, né? Você imagina aí, Vitor, que não é o Brasil sobrenatural, né? Você lembra do filme Ghost? Que tinha Whoop Goldberg, Sim. Demi Moore. Pô, aquele filme passou muito, né? Patrick Swayze sempre sem camisa, o fantasma sem camisa. Ele ficava sobrenatural e ao natural também. É o Marcos Pasquinha de Hollywood, né? O fantasma de Kubanacan. Bom, tudo deprimido ali, porque morava em Nova York, um frio desgraçado, ninguém consegue ser feliz no lugar desse. Agora imagine aí o que não é você ser um fantasma num forró sobrenatural do Ceará. Aí sim. No Brasil, ninguém precisa morrer pra ver o Aquém do Além, de onde vive os mortos. É só ficar ligadinho no relato de hoje, que nós vamos até o Maranhão pra investigar um episódio muito peculiar. Que até agora, os nossos casos, por mais maluco que seja, Sim. tudo sempre foi real, sempre foi palpável. Mas esse de hoje, meu amigo, tem uma parada meio Lost. Diria que é o Lost encontra Trapalhões. Trapalhoste. Pô, daí eu assistiria o Trapalhoste, hein? Tá aí um produto que a inteligência artificial poderia desenvolver com facilidade. Feche seus olhinhos e se concentre nessa pira que entrará nas suas orelhas agora. Imagine que você, meu amigo, você é um morador de uma pequena cidade do interior do Maranhão, chamada Igarapé Grande. E essa cidade fica a uns 300 quilômetros de São Luís. Ixi, longe. Imagine que você acorda um dia e descobre que tem uma coisa sinistra acontecendo, Pedro. Onde todos os habitantes da sua cidade, todos, quebraram algum dedo. E alguns quebraram até mais de um dedo. Teu pai, tua mãe, tua tia Cida, Sim. professora de matemática ali da 4ª série que te criou, né, que cuidou do teu reforço, da aula de reforço quando reprovava no colégio. Ai. Padeiro, o assistente do padeiro, a atendente de telemarketing, todo mundo de dedo quebrado. Não, é sério, não. Isso aí não faz nenhum sentido. Vitor, será que eu não sou muito assim de terror? Será que eu vou ficar com medo aí nesse episódio? Acho que tu vai ficar mais indignado do que com medo. Porque é um esquema tão maluco que eu não consigo entender como é que isso não foi mais divulgado, porque todo mundo tinha que saber. Vou preparar aqui um chazinho de camomila, né? Um lugar com uma fonte de água corrente, um passarinho cantando, um negócio assim. Isso, já pega a mini enxadinha com salzinho assim, com as pedrinhas. Prepare aí a xícara de chá, morninho, um ansiolítico de sua preferência. Porque hoje nós vamos viajar pelas entranhas do poder e do pavor brasileiro. Eu sou Pedro Duarte. E eu sou o Vitor Camejo e você está no Só no Brasil da Wondering. Pedro, imagina que você está precisando de uma consulta com um médico especialista. Pelo que eu te conheço, eu acho até que você precisa realmente. Você tá precisando disso. Qual médico? Vamos jogar ortopedista. Como é que tá de ortopedista hoje? Tá bem de ortopedista? Eu chutei um negócio aqui que o dedão tá doendo tem 2 anos. Eu tô preocupadíssimo. Pronto. 2 anos. Mas é verdade, é verdade. Tá, tá bom. Mas vai assim, vamos supor aqui que você tá precisando do ortopedista, só que aquela fila do SUS não colabora. Epa! Não, Vitor. Ninguém vai falar mal do SUS aqui não, meu amigo, entendeu? Se tem fila é porque não tem investimento. Tem que botar dinheiro aí. Pessoal que tá ouvindo que é autoridade. Bota o dinheiro no SUS pra trabalhar. Calma, rapaz. Ô, militante, calma. eu sei, concordo com tudo. Mas vamos falar até que teve investimento, de certa maneira. Oxi. Mas calma que eu vou chegar lá. Ah, foi? Então, olha o twist. A nossa história aqui se passa, Pedro, num mundo onde ainda tem fila no SUS. Uma loucura. Eu sei que é uma loucura, a gente tá aqui imaginando junto. Tá bom. Apesar de ser um sistema modelo, lindo, cheiroso, nesse episódio, nosso sistema só tem vaga pra daqui a 3 meses. Que miséria. Tá bom, vou imaginar. Agora, a gente vai pra uma cidade no Maranhão que pode se orgulhar da sua saúde pública.
Viaje comigo, Pedro, para Igarapé Grande. Um município que vive outra realidade, porque lá eles estão vivendo, sim, o Brasil do futuro. Ô, famigerado, né? O país do futuro chegou e se chama Igarapé Grande. Oh. Na verdade, não é nem o Brasil do futuro. Lá é tipo assim, o Canadá do futuro. A Escandinávia do futuro. Só salmão original. Segura esse dado aqui, ó. A cidade registrou uma média de 34 consultas a especialista por habitante em 2019. Aí é foda. É a capital nacional da hipocondria também, né? 34 consultas com médicos especialistas por cabeça? Realmente tá preocupado, pessoal. Como é especialista, é por cabeça e pescoço. Nem é só por cabeça. Entendi. Porque a gente tá falando de especialidade. Além disso, essa cidade tem um nome muito original, né? Igarapé Grande, que veio de uma história muito curiosa. A senhora Guiomar Costa explicou tudo num vídeo institucional que está no perfil oficial do governo do Maranhão no YouTube. Presta atenção quanto que é complexo o rolê do nome. Foca aí. A história de Igarapé Grande teve início no começo do século passado. Segundo os mais velhos, diziam que esses 3 forasteiros que chegaram acharam o Igarapé muito grande, botaram o nome de Igarapé Grande e ficou. Só esclareça uma dúvida aí, por favor, Vitor. Qual é o tamanho do Igarapé? É médio? 42. Não, mentira. Né? Tamanho do... Parece que é grande mesmo. É grande. Eu ia fazer uma piada horrorosa aqui, né? O Igarapé em si é grande, mas a cidade tem em torno de 10 mil habitantes. Então imagine você aquele igarapézão, gordo, bonito, da bochecha rosada, né? Pra quem não sabe, um igarapé é um grande riozão, né? Sim. Umas prainhas de quiosque. Piseiro ali tocando no talo, um reggae, porque nós estamos no Maranhão. O reggae vai soar ali, só as pedradas. Sim. Né? E o pessoal ali que vive do cultivo de pequenas propriedades. Imagine um paraíso idílico no Nordeste do Brasil. Aquela vidinha 10 por hora, coisa boa, é maravilhoso, certo? Isso aí é o correto, né? Era pra ser assim. Então, voltando pro lance das 34 consultas por pessoa. Só por comparação, o país com a maior média de consulta de médico especialista no mundo é a Coreia do Sul, com 17 consultas por habitante anualmente, metade de Igarapé Grande. Como é, Vitor, que um pedacinho desse, assim, um pedacinho do paraíso, né? Porque, pô, pelo que você falou aí, tá maravilhoso, né? Como é que tanta gente fica doente num lugar desse, Vitor? Porque a ansiedade deve ser estressante você não ter estresse. É isso. Não pegar um trânsito. Rapaz, aquela tranquilidade que irrita. Sim. Aquele marasmo, aquela, porra, não acontece nada aqui, que inferno. Aqui perto de casa tem um BenTV mesmo que se eu pudesse, já tinha acabado com ele. Que eu não tenho essa felicidade toda de manhã cedo, pelo amor de Deus. Mas aí, Pedro, você vai resolver o teu problema agora, porque vai entrar agora o Fator Brasil. Nestes quase 50 anos de criação, os moradores que por aqui vivem têm sempre boas histórias para contar. Isso não é que tem, menino. É. Porque veja você, que em 2021, essa pepitazinha de cidade maranhense foi a campeã brasileira em valores de emendas parlamentares per capita na saúde, Pedro. Tá começando a fazer sentido aí o dedo quebrado. A cidade gastou uma média de R$ 590 por habitante. Enquanto que no resto do Brasil, essa média é de R$20. Entendi. Por pessoa, R$20 só. Então em Igarapé Grande, o pessoal removia até cutícula com cirurgião plástico, né? Anestesia geral e UTI, de repente, pra aguentar um jogo do Brasil. Qualquer palpitação me segura que eu vou pro doutor. Só que é o seguinte, Pedro, o verdadeiro pioneirismo mesmo de Igarapé Grande, na verdade, foi ter furado ali aquela bolha lamacenta, opaca, do orçamento secreto. Porque igual a ela, teve um monte por aí, tá? Só que no Maranhão rolou, sabe o quê? Uma verdadeira epidemia. Então é o seguinte, voltando lá pra história dos dedos de Igarapé Grande, porque tá tudo conectado, Pedro. Além de ser campeã em consultas a especialista por habitante, em 2020, um outro fenômeno ortopédico aconteceu ali naquela cidade. Porque foram registrados, Pedro, nada menos do que 12.700 radiografias de dedo.
na rede pública de Igarapé Grande. O radiologista cadastrava a biometria da rapaziada lá. Entendeu? Paz, é brincadeira. A cidade de Igarapé Grande só ficou atrás de São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte em número de radiografia da mão. Ah, é só da mão. Só da mão. Isso devia ser interesse mundial. Tinha que rolar um isolamento ali da cidade, tipo uma epidemia de vírus muito louca, né? Fazer congresso na cidade, alguém tem que estudar e entender, mas ninguém notou. Pois é. Porque se você andasse nas ruas da pequena Igarapé Grande, não tinha uma pessoa com gesso nem tala no dedo. Nem qualquer proteção, tipóia, copaíba no dedo, nada. O SUS tá avançado mesmo, né? Tá tipo raio laser, tá espiritual também. Tarô. Joga um negócio em cima assim a pessoa ficar boa com a folha. Eu gostei do SUS, tá diferenciado. É isso. Tava só na energia, era só um reiki muito poderoso na cidade ali. Não, reiki é um poder. É o Hadouken do bem, né? É muito bom. Não, mas é isso. Eu tinha um amigo meu que ele falava pra mim... Por que a galera não acredita no Dragon Ball? Se tu acha que a pessoa consegue passar energia com a mão, por que ela não pode concentrar na forma de uma bola e jogar nos outros? O que acontece é que ninguém quebrou nada. Era só planilha. Foi registrado esse tanto de caso de dedo quebrado, mas era tudo parte de um grande esquema que começou com algumas mudanças feitas lá em 2015, o ano onde o sucesso era a Suite 14, de Henrique e Diego com feat de MC Guimê. É o sertanejo com feature de funk, que é que nem tipo batata frita com casquinha, que não faz sentido nenhum, mas tem muita gente que gosta. É mais ou menos isso. É isso, não estamos aqui pra jogar ninguém. Mas agora, coloca seu snorkel, seu pé de pato, e vem comigo que a gente vai mergulhar num caldinho de contexto político delícia. O orçamento no Brasil, ele é um orçamento que ele é elaborado pelo Poder Executivo. Então, o Poder Executivo, na figura do Presidente da República, junto ao Ministério de Planejamento e Orçamento e também o Ministério da Fazenda, eles elaboram a peça orçamentária. Essa é a Vilma Pinto, diretora da Instituição Fiscal Independente, que é um órgão vinculado ao Senado, que tem o objetivo de aumentar a transparência das contas públicas do país. É ela que vai ajudar a gente a entender esse rolê todo feito para desgraçar a mente de qualquer pessoa sã que more no Brasil. Eles fazem a elaboração de um projeto de lei, que a gente chama de Projeto de Lei Orçamentária Anual, e esse projeto de lei eles elencam todas as receitas que eles esperam arrecadar, então faz uma projeção de receita, uma estimativa da receita. O que acontece? O Legislativo, eles encaminham isso para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai apreciar esse projeto de lei e vai autorizar o governo a executar esse projeto de lei que foi planejado pelo Executivo. Isso é o processo orçamentário natural. Parte desse orçamento, o poder legislativo, ou seja, os congressistas, deputados e senadores, podem alterar durante a tramitação. Então vamos por partes para a gente entender direitinho. Todo ano, o governo um dia senta a bundinha na cadeira, pega papel, pega o lápis e faz conta. Quanto que tem no caixa? Quanto que o país vai gastar com cada coisa no ano que vem? Beleza, vão lá, montam a proposta do orçamento. Aí, eles passam isso pra galera do Congresso, que vai poder dar pitaco em cima e depois aprovar para poder usar o dinheiro. E aí que entra o conceito de emenda ao orçamento. Então, nesse contexto de emenda, algum parlamentar pode entender que o valor que o Executivo alocou, por exemplo, para a saúde, pode não ser suficiente. Essa emenda também serve para isso, para fazer essas correções durante a tramitação desse projeto no Congresso Nacional. Beleza. Só que aí o governo poderia aceitar ou não essa sugestão de correção, certo? Certo. Mas só até 2015. Oxê. Quando então, depois de 2015, o Congresso aprovou as chamadas emendas impositivas. Depois da Copa só melhora. O que são as emendas impositivas? São as emendas que são realizadas com o objetivo de ter um valor mínimo a ser realizado pelos congressistas. Então, a gente tem as emendas impositivas, por exemplo, individuais. Ou seja, cada deputado, cada senador tem um valor pré-determinado que ele pode alocar na forma de emenda. E aí ele vai fazer essa destinação de recurso no orçamento. Cara, é maluquice, né? Mas eu entendi. O cara é eleito,
ele ganha todas aquelas coisas que a gente já sabe e ganha aí, nesse caso, um vale-emenda, que dá direito a ele apontar diretamente pra onde o governo vai fazer o Pix. Exatamente. Já estou entendendo Igarapé, viu? Tá fazendo sentido pra você? Tá fazendo, sim. Depois de 2015, o governo foi obrigado por lei a pagar toda e qualquer emenda ao orçamento que for apresentada por qualquer parlamentar. Seja da oposição, seja aliado, a festa. Isso aí significou que uma parte dos recursos do orçamento devia ir direto para as emendas dos parlamentares, desde que eles obedecessem a certos critérios. Rapaz, e aprova as coisas e pronto, né? Tá achando que a bagunça tem critério? O Congresso é a agiota do governo. O parlamentar vai lá, pede tipo 100 mil para um hospital no município dele, aí o governo diz, rapaz, na volta a gente compra. Famoso, não é isso? O senhor é aquele cara que tem uma cicatriz assim na cara, um negócio assim, né? Macabro e tal. O nome dele é Constituição, inclusive. E aí, pá, ganha no argumento. Mais ou menos. É por aí mesmo. O que o Poder Executivo faz? Quando ele faz a peça orçamentária, ele define, ó, saúde vai ter tanto, educação vai ter tanto, segurança vai ter tanto. Ele já define todo o valor que ele vai alocar, com base nas receitas que ele espera receber. E aí ele tem uma continha que a gente chama de reserva de contingência, que ele não aloca em lugar nenhum, né? É um valor que ele deixa reservado, que é justamente o valor que ele predetermina para o pagamento de emendas. Rapaz, já tem uma caixinha de contingência pra isso, Vitor. É aquela coisinha que ficava escondida, assim, que sua mãe deixa escondida em algum lugar, entendeu? No canto do armário de Nárnia. Se tiver um apocalipse zumbi, você tem ali umas cédulas ainda, uma coisa assim, né? Sai da reserva de contingência e vai para uma obra de infraestrutura. Sai da reserva de contingência e vai para um reforço em alguma dotação na área, sei lá, de assistência social e por aí vai. É o dinheirinho da avó, que toda avó tem guardado, que ela tira, que ela vai dando pro neto aquele agrado. No envelope. No envelopinho já separado. Minha avó ela tinha um negócio que ela me dava, teve uma época que ela me dava dinheiro assim, solto, assim. Eu falava pra ela, vó, vou no banheiro. Filho, vai no banheiro, toma 50 reais pra você usar lá. E me dava dinheiro largado assim. Que é isso, rapaz? Era uma alegria, né, minha vida? Minha avó tinha uma letra bem redondinha, assim, bem bonitinha, sabe? Aí ela fazia um envelopinho assim, todo para, Pedro. Que saudade agora aí. Olha aí. Apesar de toda a desgraça dessa história, foi uma boa memória que trouxe de volta. É uma história horrível, mas no final do episódio, ligue pra sua avó, vai ser bonito. É isso. Só que assim, Pedro, depois de 2015, o governo fica amarrado, porque ele tem que pagar essa cota de emenda no orçamento. Beleza, só que em 2019 o Congresso foi além e eles aprovaram a expansão das chamadas emendas do relator. Sempre dá pra ir além, né? Rapaz, é impressionante. Não, vá. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Falava que a mulher estava errada, ela tinha toda a razão. Só que assim, Pedro, vamos entender aqui o papel dessa pessoa importantíssima que é o relator do orçamento. Ele é o cara que tem a chave do cofre. E tá todo mundo de olho nesse cara. Ele é a estrela do momento, o cara que todo mundo quer ver. Basicamente é o relator do orçamento, né? Quem é o parlamentar designado para relatar o processo de tramitação e de aprovação dessa proposta que foi elaborada pelo Executivo, que ele tem para fazer essas realocações e adequações do orçamento. Então, o relator é o cara escolhido para supervisionar esse processo todo de análise e aprovação do orçamento. E ele tem direito à sua própria emenda. Ah, que maravilha! Afinal de contas, ele é o relator. As emendas de relator são emendas que já existiam, né? As emendas de relator geral, só que elas eram usadas justamente para isso, né? Para correção de erros e omissões, coisas assim mais pontuais. Era um valor bem ínfimo, pequeno. Com o passar do tempo, eles fizeram algumas mudanças para que essas emendas de relator ganhassem um pouco mais de corpo, né? Então, houve um aumento muito grande do valor utilizado para fins de emendas de relator geral, e essas emendas de relator geral alcançaram um valor alto. Fica aprendizado aí, né, Vitor? Que aqui que o meu avô já dizia também, né? Você não pode dar espaço pra agiota. Parece o açúcar, ele te pede juros no saleiro. E depois queima a casa de sua tia Margarete. É basicamente isso. E onde quer que você esteja, Margarete, olhe por nós nesse momento.
Só que, como a Vilma explicou, essas emendas do relator, elas serviam só pro cara fazer uns pequenos ajustes. Pô, não é 30, é 40, tá bom, vamos arrumar aqui, mas coisas de erros pontuais que podem acontecer no texto da proposta do orçamento, coisa pouca. Só que em 2019 o Congresso foi lá e disse, bom, agora o relator vai poder distribuir uma montanha de dinheiro pros congressistas tudo, pras suas emendas. Então, as emendas do relator foram ampliadas. E esse cara, o relator, passou a gerenciar em torno, Pedro, de 18 bilhões de reais. E tem um detalhe muito importante, Pedro, que é o pulo do gato. As emendas do relator não precisavam ser publicadas até 2021. Foi só a partir desse ano, 2021, que o STF exigiu que essas emendas fossem publicadas. Antes disso, essas alterações ficavam escondidas no texto do projeto, sem que a sociedade soubesse quem propôs, qual o valor e o que vai fazer com esse dinheiro. Rapaz, é inacreditável isso aí, né, Vitor? Isso me lembra aquele negócio, o famoso orçamento secreto. Rapaz, tá certo isso. E é esse aí, pô, o próprio orçamento secreto em pessoa. Pra você, temos a participação de uma celebridade no nosso podcast hoje, o orçamento secreto. Que, rapaz, um aprendizado hoje aqui. Não, realmente, não, eu tô perplexo. Só que além de não ser pública, essa distribuição dos valores entre os congressistas também não tinha nenhum critério. Então virou politicagem, aquela politicagem raiz, a politicagem arte, a politicagem moleque, né? Só que com bilhões de dinheiro envolvido. E dando muito poder pros líderes de bancada e presidente da Câmara e do Senado. Mas isso aí é dinheiro infinito, Vitor? É tipo assim, imprime, vai dando assim, não tinha um limite pra essas emendas? Quem quer dinheiro, quem quer? Isso aí é só pra quem digitou Clapaucios no The Sims 1. Aí é maravilhoso, isso aí é referência de verdade, só pros de verdade. Caramba, no password aí, né? E no Rosebud era no 2. Meu Deus. Tinha uma condição. O valor da grana que esse grandioso político destinasse pro município que ele escolhesse não podia ser maior que a quantia que a Secretaria de Saúde ou de Educação da cidade, por exemplo, tivesse gastado no ano anterior. Tá sentindo? Tá sentindo onde a gente vai chegar? Mais uma vez... Eu senti o dedo. Eu senti o dedo. Senti agora. Rapaz, é impressionante. Não, é sério, vou falar sério. É impressionante como é claro aí na cabeça de todo brasileiro o que provavelmente vai acontecer agora nessa história, entendeu? Até uma criança de 4 anos conseguiria prever que os caras iam aumentar o valor absurdamente e embolsar grana. Não tem... Nem publicava o negócio, ficava escondido, entendeu? O Brasil é decepcionantemente... previsível. Essa é a beleza do Sono Brasil, Pedro. É que às vezes a gente traz uns casos aqui que é tudo maluco. Isso. Mas às vezes tem uma hora que chega numa maluquice que tu vira, porra, é claro que você... É claro, pô. É Brasil, é claro que ia acontecer isso. É óbvio. É isso. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Só que aí tem gente que faz esse trabalho sujo pra gente e confirma a teoria. Em 2022... um camarada chamado Breno Pires, grande repórter maravilhoso, publicou uma matéria na Piauí falando de várias cidades maranhenses que estavam sofrendo essa epidemia de inchaço nas planilhas de saúde. Chegar, doutor, tô com a planilha inchada aqui, doutor. Que é um problema sério, né? A planilha inchada. Tudo isso é pra chegarmos em Igarapé Grande, porque na matéria, o Breno checou os dados do Departamento de Informática do SUS, que é o DataSUS, e viu que os municípios estavam informando um aumento gigante dos gastos de um ano para o outro. Sim. Isso aumentava o valor que eles podiam receber no ano seguinte. E não foi só Igarapé Grande. Por exemplo, em 2019, a pujante localidade de São Raimundo das Mangabeiras, que fica a 600 quilômetros de São Luís, tinha uma verba para a saúde de R$213 mil. Isso em 2019. Em 2020, o valor subiu para 4 milhões. É normal, né? Rapaz, é uma cara de pau sem tamanho. Alguém deve estar andando lá de Lamborghini, verde-limão, uma coisa bem assim. Novo rico, né? Pô, ficar doente aí é maneiro, né? O cara dá rolê de Lamborghini, chegar a ambulância do sujo. É verdade. E tem mais caso surreal junto desse, viu? Por exemplo, a cidade de Pedreiras, que fica ali a 5 horas de São Luís e tem por volta de 39 mil habitantes, disse que em 2021 fez 540 mil exodontias, que é um nome chique pra arrancar dente. Você disse que eu ia ficar com medo, né? E eu tô com medo por outro motivo. Mas
Eu compreendi. Eu falei. É. Pra chegar nesse número de extração de dente, Pedreiras teria que ter arrancado 14 dentes de cada morador. Maravilhoso, né? Esse número é 4 vezes maior que o número de extrações da cidade de São Paulo. É. São Paulo, capital, arrancou 4 vezes menos dente do que Pedreiras, Maranhão. Mas aí, às vezes, a cidade tem uma fábrica de doce, o pessoal não tá escovando, fazendo higiene bucal. É a terra do milho onca. Dormindo sem escovar o dente, entendeu? Não tem um fio dental. Só que é o seguinte, quando o Breno fez a matéria em julho de 2022, as extrações estavam em 220 mil. Isso só nos primeiros 4 meses daquele ano. Certo. Aí ele deu uma investigada, foi falar com as autoridades para entender esse caso grave de falta de higiene bucal, né, da cidade. Que absurdo é esse? Né? E lê pra gente, Pedro, esse belíssimo trecho do texto do Breno, por favor. A prefeita Vanessa Maia, do Solidariedade, é enfermeira de formação, usa aparelho dentário, tem um sorriso largo e aparentemente é uma exceção municipal. Possui todos os dentes. Procurada para explicar por que administra a cidade mais banguela do país, a prefeita não respondeu às ligações da Piauí. Maravilhoso, né? Oh. Cara, é isso aí, meu amigo. É óbvio que esse número estava inflado. Sim. Não... Né? E por quê, Pedro, que estava inflado? Inflado não, inflamado, né? Estava inflamado. Inflamado. Aqui, excelente. Parabéns. Porque as prefeituras, elas falsificam as informações do SUS para dar aquele up no orçamento, daquela bombada, né? Daquele pump. Daí, os parlamentares se encarregam de mandar os recursos inflacionados para o município ficar com a grana. Vale lembrar que as verbas de saúde e educação normalmente são os alvos desses casos de corrupção, porque são orçamentos grandes, com uma distribuição muito capilarizada pelo Brasil, e é fácil desviar. É muito município, né? Um país muito assim, às vezes tem uma cidadezinha com pouquíssimos habitantes, já vira um município que já vai ter uma prefeitura, vereador e não sei o quê, e aí facilita. Que loucura. Exatamente. Esse é um caso emblemático do que pode acontecer num país como o Brasil com uma manobra tão obscura como o orçamento secreto. Esse bebê de Rosemary, essa herança maldita, ela veio com a lei orçamentária de 2020 e foi meio uma criação conjunta ali, numa noite de amor muito louco que aconteceu entre o poder legislativo e a gestão Jair Bolsonaro, né, que foi também conhecida como a nova política, né? Contra tudo isso que tá aí, porra. Faço o que o povo quiser que eu faça, ok? Né? Ou o Brasília encontra o condomínio Vivendas da Barra. Esse mix maravilhoso. Gostei. O Bolsonaro primeiro vetou o projeto das emendas do relator. Mas depois ele aceitou negociar com o Congresso. Isso foi uma ideia que nasceu de um governo que não tinha ali muita habilidade política, mas que precisava de apoio no Congresso para aprovar os seus projetos. E para evitar aquele glorioso processo de impeachment, né, que vinha de bacia. Daí veio essa forma maravilhosa de transferir verba pública para senador, para deputado que apoiasse o governo, sem identificar quem dá nem quem recebe a grana. Olha que genial. Genial, pô. Aí, invejosos dirão que tem problema aí, porque um princípio básico na investigação de crime de colarinho branco é o chamado follow the money, né? Vai atrás do dinheiro, só ir voltando aí o caminho do dinheiro que a gente acha. Só que se você for seguir o dinheiro nesse caso, você vai chegar numa rua sem saída, mal iluminada. Pois é. Com um cara esquisito, um lobo uivando pra lua no fundo. Não chega em lugar nenhum. As bolas de feno correndo. É nada. Não vai pra lugar nenhum, é tipo o Remo. Aí, a gente tá aqui, velho. A gente tá aqui com um amigo, porra, elucidando um caso importante aí pro Brasil, cara, pra tomar uma punhalada dessa. Mas o futebol é pra isso. Pô, pra quem me lembrar disso, cara. Mas voltando ao que interessa, Vitor. Isso é daquelas coisas que a gente pensa assim, rapaz, como é que isso nunca foi feito antes? Porque, assim, é tão escancarado que é tão escondido ao mesmo tempo. Quando Deus quer, o homem sonha e a ciência realiza. Tá certo, tá bom. É disruptivo, é inovador. Só depende de você. É isso. Seja você o seu próprio orçamento. É lindo. Um dos primeiros a usar essa técnica foi o ministro da Secretaria de Governo, que era o Luiz Eduardo Ramos. Isso foi quando o executivo queria apoio para eleger o Arthur Lira presidente da Câmara. E aí, meu amigo, virou a festa do caqui. Tava doideira, até que o esquemão foi revelado num furo do estado de São Paulo, em maio de 2021. De lá pra cá,
outros 2 escândalos, que são filhotes desse orçamento secreto, explodiram também. Que foram os escândalos das máquinas agrícolas e tratores superfaturados e o escândalo dos desvios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi o que levou para a prisão nosso saudoso ministro pastor Milton Ribeiro. Rapaz, o pastor Milton também é conhecido por ter disparado acidentalmente uma arma de fogo no aeroporto. Você não lembra disso, não? Olha que maravilhoso. É uma arma que, obviamente, é só pra proteção, né? Mas aí, em caso de uma iminente revolução... É uma coisa que a gente sabe que funciona assim, né? Sim, com certeza. E pra quem não lembra, o ministro pastor Milton Ribeiro também ficou conhecido depois que ele imprimiu Bíblia com foto dele. Foi mesmo? Não lembro disso, não. Maravilhoso. Tu abria a Bíblia, tava lá a cara dele. É isso, você imprime o negócio com a sua foto. Abre o Google Imagens aí, galera, vê que ele é careca, ele parece um dedo. Peraí. Ele é igualzinho um dedo. Essa galera é igual aqueles bandidos de filme de assalto a banco, que o líder sempre diz assim, fique quieto, fique na miúda. E você sabe que na cena seguinte do filme, tem metade do grupo todo com a Lamborghini verde limão. É a famosa emocionada. É, exatamente. Uma reportagem do Globo mostrou que o governo Bolsonaro entregou as verbas da saúde na mão dos aliados políticos dele no Congresso. E que esses aliados deram logo um jeito de turbinar as verbas usando as planilhas das secretarias municipais. Ó a planilha aí, tá vendo? Tudo organizado. É, pô. Vê, o Brasil hoje, nós temos atualmente 5.570 municípios. Falei? O que quer dizer 5.570 secretarias de saúde? Isso. Convertendo isso em planilha, dá 1 zilhão de planilha. Imagina o inferno que é tu controlar tanta planilha. Meu Deus. Que, além de tudo, é chatão. Olha o quão fácil é manipular uma planilha de uma cidadezinha pequena, de poucos habitantes. É tipo tirar doce de criança, Vitor, que inclusive é uma política que deveria ser implementada para a população de todas as idades. Imagine onde aí, lembre aí, em Pedreiras, pô, a nossa querida cidade Banguela. Exatamente. Se tivessem tirado mais doce de criança, não tinha tanto Banguela. É isso, a cidade Banguela. Tem outra matéria do jornal O Globo que informa que em 2019 até 2021, o orçamento do Fundo Nacional de Saúde cresceu 112%. Vixe. É muito investimento na saúde? Eu poderia dizer que o Brasil não tem investimento na saúde? Aí, ó. E a maior parte dessa grana foi para redutos eleitorais de caciques do Centrão. Tá aí, né, Vitor? Você quer aumentar o orçamento da saúde? É só entregar na mão do Centrão. Eles dão um jeito de incrementar essa verba rapidamente. Olha aí, tá resolvido, pô. É um milagre da multiplicação do Centrão. Segundo algumas reportagens que a gente consultou, o orçamento secreto movimentou mais de 16 bilhões de reais em 2022. Essa bolada aí favoreceu 140 deputados reeleitos pelo bloco aliado do Bolsonaro. Lembrando que os deputados e os senadores não precisam prestar contas de nada, só do que eles acharem conveniente. Welcome, Brazilian brothers. É o cartão Platinum Brasil Black Patriot Label. É. Não sei nem o que dizer. Patriot Label. Não foi à toa que o prefeito de Igarapé Grande, em 24 de março de 2022, ele simplesmente organizou um encontro para homenagear o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Tinha que, né, honrar aí o rapaz. Pô, é um grande ser humano, como é que a gente tem que amigo fiel, pô. Ele falou no palanque essas palavras, com certeza. Um amigo fiel do nosso município. O nosso prefeito se chama Erlânio Xavier, que também foi presidente da FAMEM, que é a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. Aí é foda. Não é possível, pô. O homem é poderoso demais. E ele foi preso em 2012 na operação, atenção pro nome da operação, né? Operação Alien, que investigava a corrupção em recursos públicos. Só que na época, o Erlânio era vice-prefeito de Igarapé Grande. Ele não tinha ainda galgado na posição de prefeito. Pra você que tá escutando agora, que tem um réu primário, né? Dá pra você continuar, siga assim, só depende de você. De repente você é vice, vira um prefeito. O Erlânio tinha um alien e um chilindró no currículo, meu amigo. Mas ele não deixou isso impedir ele. Ele chegou lá, se elegeu prefeito de Igarapé Grande em 2017. E também saiu da FAMEM no final de 2022, mas obviamente
não deixou registradas as despesas, nem receita da instituição, enquanto ele foi presidente. Ninguém sabe até hoje quanto entrou e quanto saiu de dinheiro na FAMEM. Porra, Erlânio não seria nem síndico aqui, bicho. E ele vira prefeito. Rapaz, que absurdo. Eu tô aqui, assim, não tô entendendo mais nada, entendeu? É maravilhoso. Não, aqui no condomínio, se ele faz isso daí, ele sai debaixo de pau. É isso, porra. Não... Tá maluco. E a família Xavier parece que é muito benquista ali naquele canto do Maranhão. Porque em 2020, o Arlindo de Moura Xavier Júnior, que é irmão do Erlânio, Juninho se elegeu prefeito de Bernardo do Mearim, que é a cidade vizinha de Garapé Grande. Vai ficar perto de casa, né, pessoal? Eu gostei. E aí, meu irmão, Arlindo Júnior, Arlindinho, rapidão já meteu o esquema do irmão lá também em Bernardo do Mearim. Ah, é o clássico, né? Que eu passei de roupa velha minha pro meu irmão. Tá maluco? Mas nesse caso aí é uma tradição que existe desde que existe irmão no mundo. Via de Caim e Abel. Pepe e Neném, os irmãos Gallagher, do Oasis, as gêmeas do nada sincronizado. Entendi. Mas aí, meu amigo, de janeiro a outubro de 2020, a Secretaria de Saúde de Bernardo Mearim registrou 2.240 consultas especializadas. Nos 2 últimos meses do ano, que foi quando o Júnior Xavier entrou depois de ser eleito, as consultas dispararam, note aqui, para você não se perder, de 2.240. Elas passaram para 235 mil. O pessoal tá cansado, pô. Rapaz. Só o Vegeta, mas é mais de 235 mil. E quebrando o rastreador com a mão assim, blá. Meu Deus. Pega um guardanapo aí, bora fazer uma conta. Vamos. Bernardo Mearim tem pouco mais de 6 mil habitantes. Isso era contando de janeiro a outubro. Se a gente pegar o ano inteiro e a gente fizer uma média, joga X pra lá, passa a porcentagem pra cá, regra de 3, aplica o Bhaskara. Deus é mais. Isso dá um total de 39 consultas por habitante no ano. Já tava complicado. Então assim com a famosa matemática, a prefeitura ampliou seu teto de gastos para 3 milhões de reais. E no ano seguinte eles receberam esse valor. Desse total de 3 milhões, 2 milhões e meio vieram do orçamento secreto. Rapaz, é lindo. É tipo, eu estou assim, vendo uma obra de arte, né? Acontecendo. Na cara de pau. Cara, é muito dinheiro, bicho. É a arte da cara de pau. Lê pra gente aí mais um trecho, Pedro, da matéria da Piauí. Vamos lá. Hoje nós temos ginecologista, mastologista, ortopedista, pediatra, fisioterapeuta, assistente social, fonoaudiólogo. Nós temos otorrino, nós temos em torno de umas 17 especialidades, disse o secretário da Saúde, Francisco da Conceição Moraes, de 46 anos, na tarde de uma quinta-feira de junho. No mesmo dia, a Piauí visitou o hospital municipal. Encontrou apenas um clínico geral. Por volta das 17 horas, a revista se preparava para visitar a unidade básica de saúde quando foi informada de que as atividades já haviam sido encerradas. É isso aí. Mas tu vê o secretário de saúde falando, parecia que o município era nosso lar. Porque tem isso. Tem tudo. Não existe doença, não existe mal nenhum. Olha que lindo que é, todo mundo de branco. A grama verde, bonita. Mas, se você é grande, tem sempre alguém maior. Não tem essas máximas aí? Se você é um otário, vai ter alguém esperto. Se ele estava sustentando isso, ele não sabia que o nosso querido jornalista estava lá, verificando. A equipe foi lá ver e finalmente pegou na boca na botija esse absurdo aí. É que nem fala lá em Belém, rapaz. O mal dormir e achar que todo mundo é pateta. Eita, é maravilhosa essa. É isso, velho. Sempre tem um atrapalhado pra cagar todo o esquema. E que bom. E que bom que teve um burrão que deu esse mole e denunciou pra gente ter esse episódio maravilhoso aqui. Eu sei, meu irmão, que é isso. É no tipo assim, no papel parece que tu tá em nosso lar. E aí vem a realidade do Brasil. Ai, porra, só no Brasil mesmo, hein? Só que nem o Erlânio, nem o Júnior Xavier
são os verdadeiros personagens dessa história. Oxente, agora... Nem os mais interessantes. Sim. Ah, rapaz. Veja, sempre tem o cara que é o chão de fábrica ali do esquema de corrupção. O cara ali que é o braço forte, que a gente pode se segurar quando você quer ser um grande corrupto brasileiro. O office boy, o contínuo. Essa é a grande estrela por trás dos nossos brasileiríssimos acontecimentos em Igarapé Grande. A operação, Pedro, de todo esse rolê entre a verba federal e a cidadezinha, né, com atendimentos médicos inflacionados, toda essa alegria, é feita por uma pessoa conhecida como usuário externo. É esse cara que vai negociar a verba. É ele que vai instruir os serviços médicos a informar atendimentos que não foram feitos. Eles não têm mandato no Congresso, mas sim, eles podem apresentar emendas. E aí você me pergunta em casa, mas quem é o usuário externo? Ora, para isso nós temos a descrição dada pelos documentos do nosso Senado Federal. O usuário externo pode ser qualquer pessoa física com acesso à intranet do Senado ou da Câmara. O próprio usuário faz um cadastro no sistema do Congresso, bota lá CPF, data de nascimento, cor predileta, definição da palavra amor, né, um e-mail e pronto. Tá lá habilitado para cadastrar minutas e emendas. Vitor, sabe o que é que me lembrou? Quando você tem, sei lá, recebe um amigo em casa, aí você tem a sua conta, aí você tem, sei lá, a conta da sua esposa, aí tem uma conta que você faz para ele para acessar o streaming. Entendeu? Que é o amigo, que é o usuário externo convidado. É isso aí. É o cara que tu deixa ele usar o teu streaming, aí quando tu abre, ele assistiu Soltos em Floripa, achando que ninguém ia perceber. Ou então, Pedro, isso aí é basicamente um psicotécnico que tu faz em ti mesmo. É isso. É basicamente isso. O cara vai lá e não tem segurança nenhuma, tu só escreve o negócio e o que tu falou, autodeclaratório. É o psicotécnico autodeclaratório. É isso. Você quer um atestado para 15 dias? Você já viu isso, Vitor? Você quer um atestado para 15 dias? Infelizmente, sim, doutor. É isso? É isso. É isso, Vitor. Falando de uma maneira geral, Vitor, é tipo uma carteira de motorista que você mesmo preenche. Só pode dar certo isso aí. É, mas aí tu vai dirigir um carro, que na verdade é um carro forte, cheio de dinheiro, numa ladeira de paralelepípedo molhada e vem com fé em Deus ali. Deus no comando. Exatamente. Metaforicamente, é como se a gente tivesse uma viatura da Polícia Federal no fim dessa ladeira e ela vai tentar parar esse assalto. Ali, no desespero. Sim. E teve uma operação da PF, realmente, que tentou impedir esse esquema todo. E atenção para o novo nome maneiro, porque operações de Polícia Federal sempre tem nomes maneiros. Sim. Inclusive, deve ter um departamento da Polícia Federal só de branding pra dar nome pras operações, isso é maravilhoso. É a Operação Quebra-Ossos. Ela foi responsável por investigar esse esquema super discreto, que ninguém consegue perceber que tem coisa errada. Que é? Quebra-osso é um nome de lutador, né? De luta livre, uma coisa assim. Grande nome de lutador, péssimo nome pra quiroprata. Será que é por causa do dedo? Com certeza, pô. Por causa da quantidade de consulta. Por isso que tu não te emocionou quando eu falei a primeira vez. E de radiografias? É. Não, é que foi devagar aqui. Talvez eu precise fazer uma consulta aí, porque eu não tinha agora que eu entendi. Eu vou te encaminhar pro Maranhão pra tu fazer essa consulta aí, cara. O Pedro tava achando que era o balé do quebra-nozes. Agora, rapaz... Os primeiros usuários externos que foram presos pela Polícia Federal... Nossa. Foram os irmãos Roberto e Renato Rodrigues de Lima, em 14 de outubro de 2022. Isso, aí se a classe trabalhadora da corrupção, o operário, ele tá ali por trás da magia, entendeu? Nossos irmãos, coragem. Sem o trabalhador, nada acontece. Nem a corrupção acontece sem o trabalhador, porra. A classe trabalhadora, ela manda no país, porra. A solução é chegar ao poder. O Roberto Rodrigues, ele aparece nos registros solicitando 4,4 milhões de reais em repasses para Igarapé Grande e 4,3 milhões para Duque Bacelar, que também é no Maranhão. Mas no Maranhão tava uma festa, viu? Tava uma beleza essa época aí. Tava uma loucura, meu amigo. É. O Roberto não tinha vínculo formal com as cidades, mas tinha o aval da Secretaria de Saúde para fazer lançamentos de dados de procedimentos nos sistemas. Os nomes do Roberto e do Renato, eles aparecem em vários processos em cidades do interior do Maranhão. Segundo dizem por aí, né? Corre na roda na malandragem. Eita, na boca miúda. Na boca miúda, é que o Roberto foi perdendo a mão.
Porque ele era conhecido por ser um cara trabalhador, um cara simples, né? O típico brasileiro gente boa. Só que lá pra 2021, a coisa foi começando a degringolar. E culminou com o Roberto aparecendo na cidade de Hilux. Aí, tá aí o efeito Lamborghini, meu amigo. Lembra? Aí, ó. É, então. The Lamborghini Racing. Vamos botar um nome assim em inglês, publicar um paper na revista Nature. Isso aí não falha nunca. É isso. Sempre vai ter aquele que é deslumbrado. Lamborghini Principal. Sempre alguém vai se emocionar, vai querer andar de carro bacana. E olha essa, de acordo com a investigação da Controladoria Geral da União, o Roberto aparece no sistema da Câmara dos Deputados fazendo solicitações que somam aproximadamente 69 milhões de reais. Só para Igarapé Grande, são 9,2 milhões de reais na área da saúde. Perdeu a mão um pouco, né? É, só um pouco. Ele é intenso. Eu acho que ele foi até assim, pensou pouco na Hilux. Com mais um pouquinho ali, ele tava rodando de Batmóvel, fazendo alguma maluquice na cidade. De foguete do Elon Musk aí pra cima e pra baixo. Mandando trazer um foguete só pra casa dele, né? Uma cidade de 10 mil habitantes. E ele dizendo que comprou o carro, o Batmóvel original em Los Angeles. E mandou trazer de container pelo Rio, sei lá. Que loucura. A justiça determinou o bloqueio de 57 milhões de reais em bens de todos os 12 investigados na operação. Antes disso, o Ministério Público já tinha conseguido na justiça o bloqueio de 76 milhões. Só em bloqueio de bens, então, você tem aí, em uma única operação, 133 milhões de reais. Sucesso! Pra dar uma dimensão importante, Vitor, a gente não mede as coisas aí em campo de futebol? Tal coisa teve 5 campos de futebol, não fala em tamanho e tudo mais? Em nível de escândalo, vamos pensar que o mensalão é a nossa fita métrica, né, do Brasil durante muito tempo. É, a nossa unidade básica, o nosso metro no sistema internacional de corrupção é em mensalões. Usando o mensalão aqui como base, o escândalo entre 2003 e 2004 movimentou ali 101 milhões de reais. Muito dinheiro. O orçamento secreto dá mais de um mensalão, essa medida aí que a gente tá falando, só no estado do Maranhão. Eita, então, é grande, cara. A gente tá achando que o Maranhão nos deu apenas coisas boas, como Alcione, Pablo Vittar, a panelada. Você que é do Maranhão, eu acho que a panelada tinha que ser exportada para todo o Brasil. Ele também nos deu isso, porque agora, meu amigo, isso é a tecnologia maranhense de ponta. Brincadeira. A serviço do mal. Sabe o que eu fico pensando, Pedro? Nesse caso de Igarapé Grande? Será que rolava uma força-tarefa do pessoal lá pra criar um por um cada pedido de exame pra todos os ossos do corpo humano? Não. Uma radiografia. Um sonho que se sonha junto. Assim. Difícil Vamos mesmo. fazer uma radiografia do corpo inteiro? Uma radiografia do ossinho minúsculo que fica dentro do ouvido. Se a gente consegue uma chapa de cada osso individual de cada ser humano, porque ninguém vai ficar checando. Ossinho por ossinho. Dá pra fazer um monte de pedido, pô. Mas aí eu voto pela criatividade da corrupção, Vitor. Entendeu? E pela atenção reduzida, né? E sobrecarregada de quem confere isso tudo aí. Porque eu acho que fica mais difícil. Com certeza, deviam ter uns 50 pedidos estranhos. Tipo assim, o cara abriu uma enciclopédia, escreveu um pedido de radiografia pra uma parada minúscula que nem existe mais porque o ser humano evoluiu. Porra. Mas vai ser menos óbvio e vai passar batido. Vitor, me esclarece uma coisa aí. Eu entendo, né, que o parlamento poderia ganhar capital político com isso, né? Poderia... Olha, o pessoal da cidade tal, eu botei 1 trilhão de bitcoin de diamante aqui na saúde de Igarapé. Então, assim... Vota em mim. Fica bem, né? Mas aí o eleitor... Ele ouve essa informação, mas ele vê que o posto de saúde ali continua zoado pra caramba, entendeu? O povo percebe que a coisa não vai bem, né? Como é que o político sai bem na fita aí, né? O que é que sai de bom pro político? Onde é que vale a pena? Cadê o gancho? É isso que tu quer saber, né? Quem comprou a Hilux foi o rapaz. Até agora foi ele, entendeu? Nosso grande Roberto... Então. Fazer o recurso chegar na cidade é só metade do esquema. A outra parte é chamada de volta, né? Porque tudo que vai, volta. Eu não acredito nessa baboseira. Isso acontece na forma de uma porcentagem do orçamento, podendo variar entre 10% e 30% dele.
E o usuário externo é o cara que se encarrega de entregar essa volta pro político. Estou aqui parado, perplexo, né? É tipo uma rachadinha do orçamento secreto, né? Tem camadas, tem camadas. Caramba, rachadinha virou outra unidade de medida, né? Como a gente tava brincando, virou uma assinatura, né? É tipo o amarelo do Van Gogh, o saxofone do Kennedy, o samba pra a guerreira do samba, Malu Magalhães. Rapaz, tá certo isso. A rachadinha de Queiroz, né? A Holanda de 74, a Holanda de Cruyff, é tipo isso, velho. Ninguém fala dessa volta. Porque todo mundo tem medo de ser processado por calúnia. E precisa de prova antes de acusar um parlamentar de corrupção. Isso é difícil num sistema que é pensado para não ser nem um pouco transparente. Mas aqui a gente fala, Vitor. Aqui a gente não tem medo, não, porque a gente é gladiador da verdade. Depois a gente vê com o jurídico aí, que o nosso jurídico é muito bom, né, galera? Mas inicialmente a gente fala. Isso, vamos falar então, respira aí, como falar. O Bruno Brandão é o diretor executivo da Transparência Internacional Brasil, uma ONG que se dedica a combater a corrupção. E ele disse o seguinte sobre o orçamento secreto numa entrevista para a revista Piauí. Abre aspas. É o maior esquema de institucionalização da corrupção de que se tem registro na história brasileira, com danos profundos e variados. Fecha aspas, porque o Brasil perdeu mais de 53 bilhões de reais com orçamento secreto entre 2020 e 2022. E perdeu porque esse dinheiro é grana que ninguém sabe pra onde é que foi. É isso, eles abriram uma caixa, né, de Pandora com cheiro de Cheetos, não sei, entendeu? Alguma coisa assim maluca. Cheiro de milho, vai ficar bem Brasil, cheiro de milho cozido. E é um negócio que vai, uma bola de lama, que vai ficando maior e mais difícil, uma nuvem de poeira do mal, sei lá. É impossível entender isso aí. Não tem como. É assim, rapaz, não tem como entender, você só pode sentir. E não foi por falta de tentativa de impedir que isso acontecesse, porque o STF considerou o orçamento secreto inconstitucional em dezembro de 2022. Só que antes que o julgamento chegasse ao fim, numa interrupção na votação dos ministros, o Congresso se mexeu para manter o esquema todo funcionando. E era dezembro, hein? Final de dezembro, que normalmente ninguém já quer trabalhar, mas ali, meu irmão, tava todo mundo frenético, trabalhando no Congresso, virado no giraia, correndo para cima e para baixo quanto tempo, antes de chegar aqueles merecidos descansos para os nossos legisladores, nossos dignos doutores da lei. Infelizmente, toda essa dedicação não adiantou, porque por 6-5, e foi apertada a votação, hein? Apertado, por 6-5, o STF declarou a prática do orçamento secreto inconstitucional. To conclude democracy. Quem votou dizendo que essa parada não era inconstitucional? Cara, tinha um time de ministros contra a ideia do orçamento secreto. E o outro time era mais do, olha que demais, adorei. Pô, bota só um ajustinho aqui, rapaz, muda o cabeçalho aqui, dá uma maquiada, né? Então, veja, votaram a favor do orçamento secreto, porém, com modificações. Cássio Nunes Marques, André Mendonça, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e ele, que surpresa, ele, Xandão, Alexandre de Moraes. Rapaz, esse país é inexplicável. Não entendi nada, viu? Não tem como entender, cara. O Brasil a gente só sente, o Brasil é um sentimento. Mas quem votou contra o orçamento secreto, esse crime contra a humanidade? Votaram contra Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, esse sobrenome maravilhoso, lindo inclusive, e Carmen Lúcia. O problema do orçamento secreto nem foi só a grana que ele desviou, mas também os precedentes que ele abriu. Você adoça a boca, né, do Congresso com dinheiro público livre de amarras totalmente e eles ficam diabéticos, pessoal. É tipo assim, 2 mais 2. É isso. Eles ficam, eu não diria nem diabéticos, eu diria assim, agitados, né? É o sugar rush, dá um sugar rush. É muita verba, muito problema para pouco jornalismo investigativo, para pouca gente interessada em resolver, né? Pelo menos é o que eu entendo, é isso também, né? E quem tá interessado
também tem que pagar as contas, fazer um pilates, levar a avó no jiu-jitsu, umas coisas assim. Cara, porque é tanto esquema de corrupção que os jornalistas vão ter burnout. Vai. Não dá nem conta. Não tem como. Enquanto isso, a gente vai estar aqui. Sim. Aguardando novos materiais. Porque uma coisa é certa, meu amigo. No Brasil, tem sempre um esquema de corrupção que é a trend do momento. E, em algum momento, tudo isso vai parar em um podcast. Vai chegar, inclusive, o dia da gente falar da corrupção de algum podcast, nesse próprio podcast que estamos aqui. Espero que não esteja falando da gente mesmo. Fica tranquilo, não queremos mais comediantes stand-up envolvidos em esquema de corrupção, galera. Então, por favor... Rapaz, você toda vez é isso. Faça isso não. Não, estou aqui me garantindo, vou me livrar. Antes da gente ir, Vitor, fazer aquele pedido pro ouvinte, né? Seguir a gente, assinar e marcar sininho, o que você quiser fazer na plataforma, avaliar, comentar, participar do programa, que é o jeito... Joga no grupo do Zap da família, comente, avalie, grite, reclame. Vai em todos os lugares, fale, espalhe a palavra do Só no Brasil, brigue por nós, faça o que for possível, que estamos aqui produzindo para vocês, e você assinar e seguir, essa coisa toda aí de algoritmo é muito importante pra gente, e é isso, vamos nessa. Propague o bem. Avalie a gente com 5 estrelas se você gostou. Se você não gostou, fique na sua. Não faça mal pros outros, não. E é com essa que eu me despeço, meus amados ouvintes. Um grande beijo desse paraense que ama todos vocês. Vitor, hoje deu pra suar, viu? Deu pra suar aqui, que a história foi escabrosa, foi difícil. Começou com o dedo e terminou com um escândalo. Enfim, gente, até a próxima. Semana que vem estamos aí. Que bom, porque às vezes começa com o dedo e termina com coisa pior, né, mano? Rapaz, peraí. Tchau, tchau. É isso, eu sou o Vitor Camejo. E eu sou Pedro Duarte. Então esperamos todo mundo no próximo Só no Brasil. Beijo. Só no Brasil é um podcast da Wondery com produção da Pipoca Sound e apresentado por Pedro Duarte e Vitor Camejo. A direção é do Afonso Capelaro. A finalização de roteiro é do Afonso Capelaro, com comentários meus e do Pedro Duarte. O roteiro é do Daniel Castro. A pesquisa é da Sara Stopazoli. A edição de som é feita pela Bettina Calmon e Eduardo Keller. A música original, desenho de som e mixagem são da Bettina Calmon, do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. As artes são feitas pelo Luiz Rondinelli. A checagem é da Thaís Mandarino, o clearance é do CQSFV Advogados. Esse episódio teve a participação da diretora da Instituição Fiscal Independente, Vilma Pinto. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jéssica Redburn e Marshall Louie. A produtora associada é Giovanna Romano Sanches.